Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Diego de Carvalho, sou vice-presidente da Nuremberg Messi do Brasil e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa plataforma PetVet. E eu tenho aqui comigo dois convidados muito importantes. Eu tenho a doutora Letícia, que veio aqui trazer toda a sua experiência, todo o seu conhecimento técnico no mundo veterinário, e o doutor Manhoso. Eu queria abrir esse evento porque nós tínhamos planejado com muito carinho em fazer o debate eleitoral da CRMV São Paulo, que foi inicialmente agendado com o propósito de nós trazermos aqui todas as chapas que estão concorrendo para o CMRV daqui do estado de São Paulo para trazer os seus pontos de vista, mas infelizmente não vamos conseguir manter como planejado. Peço desculpa desde já por isso, mas nós não queremos perder essa oportunidade única de ter um dos candidatos aqui para explorar. Eu queria só reforçar que esse é um debate democrático. Todos foram convidados. Eu, como Nuremberg Messi, como PET, uma plataforma de eventos e mais do que isso, uma plataforma de comunicação para o mercado veterinário, que esse ano está indo para a 22ª edição, onde nós temos como principal foco trazer todo o setor veterinário, onde que os nossos expositores, os nossos visitantes possam se relacionar, principalmente buscando atualização profissional e entendendo cada vez mais como o mercado está se fomentando. Nós entendemos que nós somos o local ideal para poder trazer esse tipo de comunicação e, mais do que isso, esse tipo de informação. O CRMV, ele tem uma importância muito grande quando eu olho como feira, por se tratar do Conselho Regional de Medicina Veterinária, principalmente porque ele tem razões estratégicas e operacionais, entre elas a representação profissional. Ele é o órgão responsável por normatizar e supervisionar as práticas da medicina veterinária e zootécnica que existe no estado de São Paulo. Ele também é responsável por toda a parte de legislação e normas. Então, através do CRMV, os seus representantes alinhados com os valores e as necessidades, eles entendem como defender a sua classe, bem como também a defesa dos seus interesses e o desenvolvimento profissional. E uma coisa que eu considero muito importante, que se trata da reputação e credibilidade. O CRMV, ele tem que ser gerido por uma melhora pela reputação do veterinário. Então ele está aqui para ser uma ferramenta ao médico veterinário. E por fim, ele tem um impacto econômico. Nós temos que entender que a profissão veterinária, ela faz parte da cadeia econômica que existe no nosso país e ele tem uma influência muito grande. Não é simplesmente atender o animalzinho, pelo contrário, é trabalhar a saúde única. E dentro dessa introdução que eu trouxe, eu acho que é importante a gente só ressaltar que os nossos 4 concorrentes para o CRMV foram convidados. Então, dos 4 candidatos à presidência, apenas um pôde comparecer, que é o Dr. Manhoso. Queria agradecer imensamente aí pelo seu compromisso e por você estar aqui representando a sua classe e trazendo seus pontos de vista. Queria também poder deixar muito claro que nós tivemos alguns retornos. O primeiro dele, que nós convidamos, o Daniel Zacarias, da chapa Valorize Vet, ele não confirmou a sua presença dentro do prazo. A doutora Daniela Chibal, da chapa Evolução, ela desmarcou a sua participação. E o doutor Ciro Gassefer, ele da chapa Renovação ele enfrentou um imprevisto hoje e não pôde comparecer. Eu acho importante a gente trazer a transparência e trazer essa informação para deixar claro que nós estamos aqui para poder levar de forma qualificada e de forma transparente para toda a comunidade médica veterinária qual que é o propósito dessa eleição. Então eu queria agora passar para a Letícia, para ela poder aqui trazer um pouco da sua visão e aí a gente começar essa conversa com o Dr. Manhoso para entender quais são aí os seus planos para a próxima, ou melhor, os seus planos não, quais são as suas ideias para colocar em execução os planos caso ele venha ganhar aí a presidência do CRMV. Obrigada, Gi, por toda aí a introdução, né? Achei muito importante você ressaltar realmente
como a gente teve o convite de todas as chapas, né? Uma pena realmente que, infelizmente, só temos aqui o Dr. Fábio Manhoso presente, né? Mas estaremos aqui, não é, Fábio, para conversar. Estamos aqui, né? Mais um pouquinho, né? Falar aí sobre toda a proposta, né? Então, para vocês entenderem como que vai ser a dinâmica também, a gente vai fazer basicamente ali em 2 blocos, né? Onde primeiro o Dr. Fábio vai nos apresentar a proposta toda da sua chapa, certo? E depois a gente vai fazer algumas perguntas também que recebemos, né, via aí Instagram, todas as plataformas da PetVet, também bem importantes para representar vocês que estão aí nos assistindo e trazer toda a informação bem transparente. Certo, Fábio? Muito bom. Olha, eu que gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade, Diego, Letícia, né? Parabenizar a Nuremberg por ter esse olhar. Veja, é um momento histórico da medicina veterinária. É um momento que nós temos que dizer o seguinte, que depois da intervenção que tivemos lá no início dos anos 2000, nós temos uma eleição com 4 chapas. E eu vejo isso com muito bons olhos. Por quê? Porque essa gestão, no trabalho que ela realizou, andando todo o Estado, conversando com os colegas, despertou à classe também o desejo de colaborar. Então, eu fico muito feliz de ver esse cenário e estou muito entusiasmado de fazer esse primeiro debate, mesmo que agora ele virou um monobate. Mas não tem problema, né? Eu não imaginava que ia ser WO. Mas, enfim, eu vejo que realmente a oportunidade dos colegas entenderem a importância do seu conselho de classe, né? A importância dos colegas participarem do processo. A participação de um processo eleitoral, mais do que obrigatório, é que dá a essência, a legitimidade, inclusive, da cobrança, né? Os colegas precisam participar. O conselho ele não é formado somente pelos diretores. São 55 mil médicos veterinários, 1.500 zootecnistas, 27 mil empresas registradas, 107 cursos de medicina veterinária e 9 de zootecnia. Ou seja, é um grande arsenal. Então, nós temos que estar juntos, unidos, e aqui era um momento, né, de nós estarmos, então, compartilhando com os colegas essas ideias, que é do time. E aqui eu quero, né, nominar, estou aqui com a minha candidata a vice-presidente, a doutora Rosemary Bosch, estou aqui também com o doutor Felipe Consentini, que é o nosso candidato a tesoureiro, e também com o doutor Fernando Buchala, que é o nosso candidato à secretaria. Então, viemos aqui os 4 para nos colocar à disposição aí para essa conversa, mas cumprimentar também a moçada que está aqui sentada, né? Isso é muito bom. Muito obrigado, doutor Manhoso. Eu acho que você falou algo que é muito interessante, porque a gente tem que ter um olhar que ele é mais macro, como o senhor colocou. Sem dúvida. Que independente de qual chape ganhe, no fim do dia todos vocês vão estar participando desse fomento, dessa discussão para uma área que é tão importante. Eu acho que antes de você trazer sua proposta, eu queria aproveitar esse momento, porque por trás também tem uma pessoa que tem toda uma carreira e um histórico. Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Dr. Manhoso? O que te levou a querer participar dessa mudança? E até o seu nome da sua chapa deixa muito claro, é inovar para transformar. E olha, esse é o nome mesmo, essa é a sede que nós temos de trazer para dentro do Conselho. Olha, o Fábio, ele é um jovem médico veterinário que nasceu na Estância Turística de Tupã, conhece? Opa, você conhece. Aí, tá, Estância Turística? Eu não sabia que era uma estância turística, eu conhecia Tupã. Mas sou nascido lá em Tupã, nunca tive dúvida que queria fazer medicina veterinária e me formei na primeira turma de medicina veterinária da Universidade de Marília, onde trabalho há 32 anos, né? Há 12 anos coordeno o curso de medicina veterinária, o que me enche de orgulho, confesso, e de responsabilidade, porque você formar colegas na instituição em que você se formou, né, um curso tradicional, mas com inovação, é um absurdo. Eu nunca imaginei que eu ia ter que dizer que o curso é presencial. Né? Ou seja, olha isso, presencial, com aula prática, e é assim. E lá nós trabalhamos com o nosso time, com o nosso grupo, fiz minha pós-graduação,
Mas eu confesso também aqui para vocês que eu nunca imaginei que ia ser professor, né? Eu fui fazer veterinária para mexer com equinos e no fim fui mexer com alunos. Então veja que mudança, né? Porque eu nunca imaginei mesmo que fosse ser professor, muito menos coordenador e muito menos chegar ao conselho de classe. Na verdade, cheguei ao conselho no sentido do associativismo, né? Nós tínhamos lá, na época, a Associação dos Veterinários e Zootecnistas de Marília, hoje ela tem uma nova roupagem, fui vice-presidente, presidente, e cheguei ao Dr. Francisco Cavalcante, que é o grande culpado. Dr. Francisco, o senhor está assistindo, né? O senhor é o culpado de nós termos vindo para o conselho. Comecei como conselheiro suplente, no tempo que o suplente era suplente, entendeu, né? E depois fui conselheiro efetivo por 2 gestões na gestão do Dr. Mário Puga, um grande gestor, um grande administrador, e a honra, a alegria de ter sido convidado pelo Dr. Udemilson para ser o seu vice, que também nunca imaginei isso, né? Então, quando ele me convidou, eu falei, poxa, Udemilson, que alegria. Por quê? Porque é um caminhar junto, é o seu CPF junto, né? É o acreditar. Então, eu vejo que na minha vida profissional e também dentro do conselho, eu não cheguei na janelinha. Eu tive que começar pequeno, ouvindo, depois deixar eu falar, né? E o Udemilson me deixa ser um vice-presidente, eu confesso também, com várias atuações. Não é uma figura apenas, né? Então, me sinto muito confortável hoje para estar aqui falando com vocês, muito feliz. E bom, a gente também está muito feliz de você estar aberto, né? Principalmente a receber todas as perguntas que nem sempre são fáceis, né? Mas bora lá, né? Bora lá. Bom, Fábio, vamos escutar um pouquinho da proposta, né, que tem toda a sua chapa. Você citou, achei muito importante, né, também ter mais membros aqui, não só você, né, a gente tem aí mais 3 membros, certo, da sua chapa aqui conosco presente, que é bem importante a gente ver uma preocupação, né, em realmente estar junto com uma transparência, né, e aí eu quero que de uma forma bem transparente você apresente toda a proposta. Eu primeiro, rapidamente, eu gostaria de dizer para vocês como é difícil montar uma chapa. Por quê? Porque nós temos muitos bons profissionais veterinários e zootecnistas no estado de São Paulo. Mas quando você monta uma chapa, você tem que observar algumas questões. Uma chapa não pode ser montada... me dá um aí do norte, um do nordeste, um do sul, um do sudeste, um do centro-oeste. Não. Montar uma chapa para fazer a gestão do maior conselho de medicina veterinária e zootecnia do país, né, tem que ter muito critério. Primeiro critério, confiança. Eu tenho que trazer pessoas que eu confio, tecnicamente e pessoalmente. Pessoas que eu conheço um pouco da sua trajetória, que tivemos alguma convivência, né? Pessoas que tenham um pouco de conhecimento técnico e até mesmo um pouco de conhecimento jurídico. Veja, na nossa lei, nós nunca podemos chegar na frente do juiz e dizer para ele, eu não sabia. Aqui no Conselho, nós mexemos com a vida dos colegas, processos éticos, sindicância. Veja o quanto é sofrível para um colega responder a um processo ético, e o processo ético, na verdade, não significa que ele é o culpado, porque 50% dos processos são arquivados, mas esse colega ficou lá 2 anos e meio, então assim, esperando um veredito. Então, a gente estuda muito, então eu não posso convidar as pessoas também só por serem amigos, então tem que ter confiança, tem que ter técnica, credibilidade e disponibilidade, né? Porque tem alguns que querem sair na foto. Conhece alguém assim? Então, assim, não dá. Então, eu penso que assim, nós conseguimos montar um time muito bom, um time bem... O Conselho também não é uma associação. Muitos chegavam e falavam, Fábio, mas você tem que pôr 75% dos membros da área de pequenos animais, porque é onde mais temos veterinários. Eu falei, mas o Conselho não é uma associação. O Conselho não tem que ter alguém de pequenos. Não, não é isso. Aqui nós julgamos a medicina veterinária, não as especialidades. É por isso que nós temos as comissões assessoras, para nos ajudar nos assuntos das especialidades, né?
Mas eu acho importante fazer esse adendo, porque as pessoas não imaginam o que é o conselho. Pensam que é uma associação. Aqui mexe com o CPF. A hora que quebra o CPF, não tem super bonder. Não é? Então, assim, montamos um projeto. Primeiro fator no nosso projeto: desburocratizar o conselho. Como demoram as coisas no conselho? É impressionante. Os colegas, veja, o telefone já é sofrível. Quando eu ligo, às vezes, no conselho, ninguém me atende. Interessante, né? Eu sou o candidato do conselho, mas veja, aí que eu estou mostrando a transparência mesmo daquilo que a gente acompanha, daquilo que já foi realizado, do que precisa ser melhorado e implementado. Então, a questão do retorno ao colega. Quando você manda um e-mail e simplesmente parece que esse e-mail desaparece, os colegas reclamam que não recebem as respostas, né? Mas assim, não só essa questão da comunicação, mas o desburocratizar. Resumindo, agilizar. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, não é, doutora? Sim. Querem tudo na hora. Mas assim, é possível fazer isso, em que pese o conselho ser um cartório. Então, por exemplo, eu venho da iniciativa privada, de uma universidade privada, onde eu tenho o sim, o não rápido. E aqui, para você comprar uma caneta, não é? Então, essa desburocratização em termos de agilidade, de melhorar esse atendimento ao colega. Mas, Fábio, não está sendo feito alguma coisa já nesse sentido? Sim, já melhoramos muito, né? Criamos plataformas, investimos em recursos de TI, mas não fica por aí. Porque, veja, são 55 mil veterinários, como eu disse. Então, estamos buscando formas, né, de melhorar ainda mais esse elo, mas de agilizar os serviços. E eu sempre penso que eu preciso começar a construir de dentro para fora. Não adianta eu vir com uma ideia mirabolante aqui se aqui as coisas não estão arrumadas. A segunda é justamente melhorar a comunicação. Mas veterinários ou tecnistas, às vezes vocês também não querem se comunicar, né? É difícil falar com vocês. Mas a comunicação é fundamental. Eu não estou falando aqui a comunicação só em plataformas, não. Eu estou falando da comunicação, por exemplo, com a sociedade, Diego. A sociedade não conhece a medicina veterinária. Zootecnia, então, a gente fez uma pesquisa na rua. Ninguém sabia o que era zootecnia. Uma menina só que respondeu que zootecnia era quem trabalhava no zoológico. Olha, ele até trabalha, mas a definição não está correta, né? Então, assim, vamos falar com a sociedade, porque a sociedade não conhece. Olha, você estudou bem a veterinária aí quando você apresentou, né? Uhum. Então, assim, a sociedade não conhece a medicina veterinária, acha que nós somos médicos de cão e gato. E aí o que acontece? Quem está inserido nessa sociedade? O jovem. Aquele que vai fazer veterinária com a mesma visão. E esse jovem, às vezes, não teve condições de fazer uma boa escolha de um curso, caiu numa instituição que nem grama tem. E lá também ele vai ficar vendo cão e gato. Ou seja, todo mundo vai para a mesma rodovia, uma rodovia que está congestionada. Então, veja, eu preciso me comunicar com a sociedade. Eu preciso que a sociedade olhe, inclusive, para o Conselho, no sentido de um órgão de credibilidade. A exemplo de outros, nós temos o Conselho Regional de Medicina, a OAB. Veja, a OAB foi tida como uma instituição de maior credibilidade no país, mais do que do Executivo. Então, assim, nós temos que fazer esse trabalho. Se eu não me comunico com a sociedade, eu não existo. Eu preciso falar com a sociedade sobre as nossas profissões. Eu preciso falar com as autoridades sobre as nossas profissões. Porque, às vezes, um deputado acorda, quer fazer uma lei mirabolante que mexe com as nossas profissões. E não adianta eu ter só o meu assessor parlamentar. Ele precisa, de uma vez por todas, entender que nós existimos, né? Então, assim, essa comunicação com o profissional, veterinário, zootecnista, de uma forma mais assertiva, por vários canais, mas com a sociedade, com as autoridades, porque é esse o caminho, inclusive, que nós vamos atingir aquela valorização profissional que os colegas brigam tanto para que tenha, mas sozinho não vamos conseguir, né? Então, essa questão da comunicação também acho que é fundamental. Só uma informação.
A comunicação é tão importante que se o médico veterinário soubesse se comunicar, 70% das denúncias éticas não chegariam ao conselho. Não é? Então veja que a comunicação, e as faculdades querem formar grandes técnicos e às vezes esquecem o óbvio. Não é mesmo? Posso continuar? Sim. Pode, claro. Bom, eu penso também que nós temos que valorizar as boas coisas que estamos fazendo. Não podemos parar. Aqui não é nada partido político, né? Nossa política é a veterinária e a zootecnia. E aí nós temos várias ações. Eu às vezes brincava com o Demilson, deixa alguma coisa para a gente fazer, né? Mas, por exemplo, o CRMV Escuta, que foi uma sacada muito boa. Ou seja, eu me lembro dos primeiros CRMV Escuta, a Rose está aqui, nós fomos em alguns, né, Rose? A gente falou, poxa vida, cadê os colegas? Muito poucos, né? Não acreditavam, acho que a gente estava indo lá. E depois deu um salto, e as cidades começaram a pedir que nós fôssemos lá. E nessas cidades, que foram 21, começamos o primeiro em Araras, terminamos em São Paulo, e paramos por causa do processo eleitoral, os colegas diziam assim, nunca houve isso. O conselho nunca veio dessa forma conversar conosco. Na verdade, nós fomos ouvir. E eu lembro que no começo a gente ficava assim, olha, o que será que vai acontecer? Será que alguém vai tacar um sapato na gente, né? Nunca. Alto nível. Debate. Conhecer, fazer diagnóstico das regiões e buscar, consequentemente, um bom tratamento. Né? Então, é muito importante o CRMV Escuta. O nosso grupo de apoio na saúde mental do médico veterinário, que foi tão cobrado, e a doutora Rose que encabeça isso, que coordena com muita maestria, né? Com muito coração, na verdade. Então, essa questão de um trabalho que está começando, mas alguém tem que começar. E a gente sabe do que representa hoje a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. A questão da aproximação política, a questão do trabalho que nós estamos realizando com as faculdades. O conselho não falava com as faculdades, e as faculdades não falavam com o conselho. É uma coisa estranha, porque isso eu vejo também entre os colegas, né? Um olhar meio de distanciamento, às vezes até de não quero conversa, quando na verdade tem que estar junto. E aí o que fizemos? Fomos visitar as faculdades. Visitamos 52 nesses quase 3 anos, mas com o intuito de conhecer, de oferecer, de ajudar. Alguns também não acreditavam. O quê? Você quer vir aqui para oferecer ajuda? Então, olha que interessante como a gente desconstruiu alguns muros que existiam, mas tem alguns ainda que temos que, né? Sim. Mas fomos às faculdades, fizemos os encontros de coordenadores, trouxemos os coordenadores para uma conversa, e aí foi o Fábio coordenador, conversando com eles, não foi o vice-presidente, e criamos agora o selo, né, que na verdade é o processo de certificação de cursos. Qual era uma das grandes críticas que os veterinários tinham? Vamos ver se ela sabe. Várias aí. Não, uma só. Quando eu falo do ensino, vamos ver o que estou te perguntando. Muitas faculdades. Muitas faculdades. E aí eles diziam assim, mas o conselho tem que fechar a faculdade, onde já se viu. Meus queridos, isso é uma prerrogativa do MEC. Ele abre, ele autoriza. E quando tem que fechar, é ele que fecha. Mas o conselho não pode ficar omisso. Perfeito. Por isso que a gente tem um mandamento aqui que fala... Tudo que tenha medicina veterinária e zootecnia é função do conselho. Então, a questão do ensino, o que nós podemos fazer? A aproximação com as faculdades, levar ajuda, a questão do encontro, provocar o debate e também o processo de certificação, por quê? É uma ferramenta de gestão para os coordenadores. Eu quero esse selo ouro, eu quero o prata, eu quero o bronze. Tá, mas para isso você tem que atender a isso. E colocar a régua lá em cima. O brasileiro é cheio de achar uma reguinha lá embaixo. Não, tudo bem, pode ser assim. Não, isso aqui, resolve. Não! Nós temos que brigar e colocar a qualidade aqui em cima. Estamos indo para o segundo edital e, pasme você, o conselho começou a receber ouvidoria de alunos de faculdades, de residentes. E aí, o que nós fizemos? Não, isso não é função do conselho. De jeito nenhum. Pega... Chamamos o coordenador, mostramos para ele, né, no sentido dele ter, inclusive nessa ouvidoria que chega ao conselho,
força para quando chegar na sua mantenedora e dizer, olha isso. E também com residentes, fomos na faculdade visitar. Então, olha o crescimento, as pessoas não têm ideia disso, né? Acho que o conselho, como eu disse, é um clube, é uma associação. E assim, nós tomamos medidas. Tivemos uma faculdade que simplesmente ignorou o nosso documento. Mandamos para o Ministério Público. É o caminho, não é? Então, assim, alguns exemplos, né, daquilo que nós estamos fazendo e que queremos continuar, queremos melhorar, trazer a zootecnia também para dentro da questão do ensino. A respeito do CRMV Escuta, né, Fábio, que você pontuou, qual o planejamento de vocês, dando tudo certo para a sua chapa em relação às eleições, qual o planejamento de vocês em continuar esse CRMV Escuta? Né, se vai continuar numa pegada onde é focado para somente o veterinário formado, se vai agregar também o estudante, se vai agregar o cara que ele é o empresário, ou seja, você tem ali um sócio investidor. O CRMV empresa. Isso. Claro, são 27 mil empresas que precisam se comunicar com o Conselho. Essas empresas precisam entender a importância que elas têm em termos de da presença do responsável técnico, médico, veterinário, zootecnista. É muito triste quando eu ouço assim, eu tenho um veterinário que assina aqui. Não assina nada. Ele é responsável técnico. Independente da carga horária que ele tenha lá, ele é responsável técnico em todos os momentos. Né? Então nós queremos fazer essa aproximação com as empresas, esse olhar para as empresas, para elas se sentirem vistas também. Né? E com relação aos alunos, e já aqui também agora partindo para a nossa ideia, para os nossos planos, é criar a figura do embaixador acadêmico. Eu tenho certeza que a presença de um aluno em cada faculdade, escolhido pelo seu coordenador, óbvio, alunos mais adiantados, né? Nós queremos preparar esse aluno para ele ser aquela pessoa que vai fomentar ações do conselho dentro da faculdade. Ali, uma vez eu coloquei isso na plenária e eles votaram contra. Então agora eu vou trazer de novo para colocar, porque eu tenho essa visão. Eu vejo assim, se nós não investirmos no jovem, no estudante, né, nós vamos ficar fadados ao mesmo. Então a questão do embaixador acadêmico, queremos também apoiar a prova de proficiência. Ótimo. Não só nós, viu, Diego? São todos os conselhos da área da saúde que estão brigando por isso. Porém, temos que fazer um adendo aqui. Não é uma prova que vá punir o aluno. Pelo contrário. Tem que ser uma prova que leve para a faculdade o ônus do resultado. Com certeza. Não é? Porque muitos falam assim, não, tem que ter, porque isso vai separar o joio. Não, não é. Nós temos que fazer um processo que reflita na qualidade do ensino. Então, em termos de ensino, né? Só que assim, tem que mudar a lei. Se não tiver lei, não tem como. Você está vendo como é importante a questão? Muitas pessoas cobram do Conselho ações que demandam mudança na lei ou uma nova lei. A nossa lei é tão antiga que ela fala assim, pode. Quando está pode na lei, olha, não é obrigatório. É diferente, pode e deve. Né? Então a questão... E aí como que fica o Conselho quando precisa uma lei, ou atualizar uma lei, alterar uma lei? Aí é a força política. Ele tem que se manifestar politicamente. Eu não estou falando partidariamente, mas ele tem que ir à Câmara dos Deputados, tem que ir ao Senado, junto com o Conselho Federal, né? Vamos começar tomando café? Vamos, mas o brasileiro é cheio de reunião para tomar café. Vai chegar uma hora que a gente tira o café e vamos para a mesa. Porque nós, veterinários, sofremos muito por algumas omissões da própria lei. E saber também, eu acho que, doutor Moeus, ouvindo a sua fala, para mim, que não sou veterinário, eu vejo Pode fazer ainda, como se você assim, quiser. É claro entender de fato para que serve o conselho. Sim. Porque eu entendo que ainda existe uma imagem que as pessoas cobram do conselho sem entender que ele é uma ferramenta. Dos dois pontos que o senhor me trouxe agora me chamam muita atenção. Primeiro, a questão do embaixador. Descentralizar essa informação e fazer com que o futuro veterinário entenda desde o começo o porquê existe um órgão como o conselho é algo maravilhoso, porque você vai cada vez mais fazer com que essa informação se
propague e faça com que as pessoas cobrem de forma correta, porque é muito fácil você cobrar algo de um conselho sem saber qual que é o papel do conselho. Você falou do início da diferença do conselho para a associação, então acho que esse é um elemento bacana. Eu queria reforçar isso, independente se é um plano da sua chapa ou não. Acho que como veterinários a gente tem que entender primeiro para que serve o conselho, para poder de fato estar apontando e fazer fazer parte de todo esse plano, né? Sem dúvida. E nós temos, né, algumas faculdades que inclusive nem tem a disciplina de ética profissional, o que é muito triste. Poxa. Algumas, quando tenta no primeiro ano, o aluno nem sabe se quer ser veterinário direito ainda. Mas os professores de ética às vezes são escolhidos assim, ó, você que não tem hora, vai dar aula de ética. Poxa, uma matéria tão importante, porque é ali que a gente fala sobre a questão do sistema, sobre a questão do próprio código de ética, das resoluções, enfim. E eu vejo a figura do embaixador bastante importante nesse contexto. E no que você falou agora das funções do conselho, as pessoas não sabem mesmo. Se você perguntar qual é a função do conselho, ele só vem aqui fiscalizar. Qual é a função do conselho? Não, ele só manda o boleto no começo do ano. Olha, é muito triste ouvir isso, sabe por quê? Principalmente isso, particularmente me atinge, e tenho certeza que a todos os meus colegas, porque nós trabalhamos. Nós saímos lá de Marília, vem para cá, corre para lá, porque nós somos empregados. Eu trabalho. O conselho não é trabalho, o conselho é doação. Até tem uma pergunta que é importante para todos que estão nos acompanhando, para deixar claro. Como é que funciona o conselho? Vocês recebem um salário? Como é que Eu acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas falam, ele quer ser presidente achando que tem algo envolvido a questão de reconhecimento financeiro. Eu queria que você tomasse essa oportunidade e nos explicasse como é que funciona o conselho, as pessoas que estão na chapa, que vão estar participando, como é que vocês são, eu vou usar a palavra reconhecido, mas uma questão se há remuneração. Exato, se há ou não. Muito obrigado pela sua pergunta, né? Muitas pessoas realmente têm essa visão. Talvez porque a gente sempre está meio de terno e gravata, mas o fato da gente estar de terno e gravata não é porque a gente queira ficar assim, mas é por respeito ao colega. É por respeito à nossa profissão, a medicina veterinária e a zootecnia. Não somos remunerados. Todos nós que atuamos na diretoria, conselheiros, membros de comissão, representantes regionais, nós somos cargos honoríficos. O que nós recebemos? Um reembolso. Vou dar o meu exemplo para ficar fácil, que eu venho lá de Marília. Conhece, né? Você conhece Tupã? Marília é uma cidade boa, terra da Unimar. Então, assim, eu venho de Marília para São Paulo, vou gastar 830 quilômetros e de volta, e vou gastar uns R$220 de pedágio. Né? Então, o conselho me paga R$1,30 o quilômetro rodado. E me reembolsa o valor do pedágio. E se eu vier de ônibus? Perfeito, tem ônibus bons. Eles vão me reembolsar o valor da passagem. E se eu quiser vir de avião, o que é terrível, muito pouco. Ora, se eu nem vejo a passagem, o conselho que vai comprar a passagem, e se dependendo do valor for absurdo, não vou vir de avião. Então, assim, eu nem vejo a passagem. Eles que compram, né? E é claro também que se eu venho de Marília para cá, eu vou ter que ficar no hotel, eu vou tomar café da manhã, porque você tem que pagar agora o café da manhã no hotel, eu vou almoçar, eu vou jantar, e não posso usar o meu carro para me deslocar aqui dentro, porque esse valor de uma diária está embutido o meu deslocamento em São Paulo, entendeu? Então, se eu usar o meu carro e aumentar a quilometragem, onde você foi? Eu vou ter que justificar. Pode ser que eu usei realmente para o trabalho, fui visitar um Aras, alguma coisa. Mas dentro da cidade, o meu deslocamento é do valor da diária. Então, nós não recebemos, nós não temos 13º, nós não temos férias, não temos insalubridade, né? Ou seja, agora, nós temos o mínimo de condição para trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, salutar, né? Para poder atender a classe. E é isso. E eu já coloco aqui que qualquer cidadão pode... Se você entrar agora no portal de transparência do Conselho, você vai ver lá. O Fábio foi de Marília para tal lugar. Não essa aqui, porque eu estou licenciado.
eu me licenciei, né? Eu estou vice-presidente licenciado. Hoje o nosso vice-presidente está aqui do Conselho, que é o Dr. Fernando Buchala. Mas assim, eu fiz questão de me licenciar, não precisaria. Mas assim, eu me sinto muito mais confortável de estar aqui falando com você hoje. Né? E vim por mim mesmo. Então vim com o meu carro, peguei todo aquele trânsito ontem da chuva, o Anhangabaú estava inundado, fui parar no mercado municipal, bateram no meu carro. Você quase fez turismo. Foi quase turismo já. Mas eu acho que deu para entender essa questão, sim, porque realmente muitas pessoas questionam isso, né? Então está lá no portal da transparência, aquele valor que o senhor vai encontrar lá é o valor que todos vão usar, né? Então assim, é o mínimo que a gente tem para vir trabalhar, mas com dignidade. Eu queria aproveitar, que tem a ver com esse tema, eu queria te fazer uma pergunta quando a gente fala de fiscalização e ética profissional. Eu queria entender, dentro dos seus planos, quais serão as medidas tomadas para fortalecer a fiscalização da atividade veterinária e zootécnicas e também como você vai promover essa ética profissional. Porque quando a gente fala em ética profissional, tem uma outra questão. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é ética e o que não deveria. E então eu queria que o senhor trouxesse quais são as medidas, quais são os planos que o CRMV vai liderar quando fala de infrações éticas, de maneira eficaz. Como é que vocês vão trabalhar isso? Porque eu vejo que muito da sua proposta também passa por essa educação prévia, sim, para o médico veterinário fazer da melhor, ou melhor, sim, saber como se comportar da melhor forma. Perfeito. Olha, nós pegamos o conselho com 10 fiscais. Não podíamos fazer o concurso público porque estávamos na pandemia. Perfeito. Passada a pandemia, veio o concurso público, estamos agora com 20 fiscais. Poucos, mas já dobramos. Então nós temos que trabalhar uma fiscalização orientadora sempre. Olha, a fiscalização do conselho é uma ferramenta de gestão para o colega médico veterinário e de graça. O fiscal chega lá e fala, olha, o senhor tem que... Ah, não, isso aqui o senhor precisa ter. Eu sou fiscalizado pelo conselho na minha clínica veterinária da universidade. Eu acho ótimo. Ainda falava para o Adriano Polegato, falava, Adriano, caneta. Por quê? Porque isso é uma ferramenta de gestão. Porque o Fábio coordenador, quando chega e fala, é uma coisa. Mas quando vem com o brasão do conselho, Então, assim, é uma ferramenta de gestão de graça. Então, uma fiscalização orientadora. Mas é óbvio que o colega precisa também, como eu, você e a Letícia e todos nós aqui, andar dentro do que a lei manda. Né? Então, assim, existe um porquê das coisas. E talvez a gente tenha que trabalhar um pouco também com os nossos fiscais, prepará-los não só tecnicamente, porque a gente sempre tem esse olhar técnico, mas prepará-los também com um olhar humanístico. Veja, a gente já trouxe o veterinário para fiscalizar o veterinário, justamente para falarem a mesma língua. Né? Não basta o fiscal chegar e ficar ticando os itens. Ele precisa conversar, ele precisa explicar, orientar, não é? Quando uma pessoa tem algum fato que precisa ser regularizado, dentro das resoluções, o colega veterinário tem 30 dias para se regularizar, podendo prorrogar por até 6 meses. Tem coisas que você não consegue fazer de um dia para o outro. Né? Tem coisas que são muito onerosas. E não é justo você apontar uma arma na cabeça do veterinário. Eu vou dar um exemplo lá de Marília. A colega veterinária, a clínica dela alugada, a fiscal foi lá e falou, você tem que quebrar a parede aqui, tem que fazer isso, tal. Ela falou, olha, mas a minha clínica está quase pronta, eu estou construindo minha clínica. Não, veja, é justo fazer ela quebrar a parede de uma casa que é alugada se ela está construindo a clínica dela? Agora, ela também precisa avisar como ela fez. A gente não tem uma bola de cristal. Então, assim, a comunicação de novo aí. O conselho. Ela não. Ela veio, buscou. O que a gente fez? Mandamos a fiscal lá de novo, porque você sabe que existem pessoas e pessoas. Né? E a fiscal constatou. Então, assim, ela não pode recorrer e solicitar um prazo maior? É justo eu fazer ela quebrar a parede e gastar um dinheiro dela num estabelecimento, numa casa que não é dela? Se ela tá... Você entendeu? Então, a fiscalização
tem que ser orientadora. A fiscalização tem que ter um olhar de bom senso, acima de tudo. Tem que ter um olhar humanístico, né? E temos que aumentar o efetivo. Aí você pergunta, como? Ora, mas nós fizemos um concurso público recente, nós temos lá 70 fiscais, vamos dizer assim, esperando por uma oportunidade. Agora, não é simplesmente ir lá e chamar a pessoa. Para eu trazer mais fiscais, eu preciso fazer todo um trabalho orçamentário para poder resgatar esses profissionais, entendeu? Veja que não é simples. Não, pelo contrário. Acho que tem uma questão que o senhor trouxe, eu queria só trazer um comparativo que eu acho que é bacana até para as pessoas fazerem uma análise. A gente tem acho que assim, a nossa cultura, quando fala em fiscalizar, a gente sempre pensa numa questão negativa. Parece que a palavra fiscalizar quer dizer que você está fazendo errado. Eu vou trazer para dentro da minha realidade que cada vez mais a gente tem visto a importância do compliance. Que no fim do dia, para mim, tem o mesmo conceito, é conformidade. Sim. As pessoas precisam entender que a fiscalização, a conformidade, ela vai melhorar o processo de gestão, processo de crise, processo de você conseguir qualificar e trazer uma melhoria contínua e realmente fazer com que aquele ambiente se torne mais propício para o trabalho. Então, acho que, ouvindo o senhor falando, principalmente essa questão de humanizar para poder esclarecer, vai ajudar muito no processo também das pessoas entenderem que a fiscalização é importante, através dela que a gente vai também, aquele primeiro ponto, cada vez mais subir a régua. Não tem como a gente querer manter uma régua mínima, a gente tem que cada vez mais pensar como a gente vai melhorar o ambiente para todos. O Conselho era muito criticado quando os colegas diziam assim, o Conselho só fiscaliza os veterinários que estão registrados. Não, não é isso. O Conselho fiscaliza todas as portas, até porque não é justo que aquele colega que está dentro das resoluções, que sempre se atualiza, que investe no seu estabelecimento, e do lado dele cria uma portinha falando que a consulta é R$30 e ainda ganha um banho e tosa. Ou às vezes o contrário, hein? Olha só, às vezes o contrário. Isso é terrível, é triste. Então, assim, além dessa fiscalização, hoje a gente verifica que toda denúncia ética que chega ao Conselho, a primeira coisa que a gente faz, verifique a situação do denunciado. Está devidamente registrado? O estabelecimento está devidamente registrado? Ou seja, a gente cerca aqui, mas cerca aqui também na sede. Né? E estamos com a fiscalização digital online. Olha só, para favorecer e otimizar o processo. Porque quando o colega atualiza a sua situação, eu não preciso mandar minha fiscal voltar lá de novo. Ele vai me mostrando. Olha, o MEC faz isso hoje na avaliação de cursos. Né? Então, veja que assim, nós estamos buscando sempre ferramentas, força, para cada vez mais melhorar, mas eu não tenho dúvida. Nós temos que nos valorizar, colegas. Nós somos muito importantes para a sociedade. Nós somos os profissionais da saúde única. Nós representamos que pela saúde dos animais, nós chegamos na saúde das pessoas. Nós chegamos na saúde ambiental, no agronegócio. Vocês viram, o PIB de 2003 foi menor do que de 2023 foi menor do que de 2022. E quem que salvou o PIB de novo de 2023? O agronegócio. Nós temos que nos enxergar. E não espere que a valorização saia somente de uma autarquia, ou da associação, ou do sindicato. Quando um colega promove uma ação que diminua a nossa imagem, ele atinge 55 mil profissionais. Professora, a respeito da fiscalização, né, a gente ainda tem, na minha concepção, aí você pode me falar realmente em relação a números, acredito que um número ali de denúncias relativamente pequeno para o tanto de coisas, querendo ou não, erradas que vemos no dia a dia. E muitas vezes eu tenho colegas que fazem, né, estão tudo ali de acordo, que têm boas propostas e visão sobre algumas coisas que não estão boas, né, em relação aos outros colegas, mas ele tem medo, receio de denunciar ou não sabe como fazer, acha extremamente ali burocrático e demorado. Você faz, olha, eu sou péssimo para isso porque eu sou ainda um cara do CD, não é do vinil, do CD, você entendeu? Mas assim, as pessoas fazem isso direto no site, não precisa ir no conselho, não precisa ligar, não precisa mandar e-mail, nada. Ela entra lá, tem uma área que está lá, ó, denúncias.
Tem uma área que está escrito assim, olha, solicitar fiscalização. Qualquer cidadão pode entrar e fazer, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda de todos, a gente precisa do olhar de todos. Ah, mas eu não quero ficar mal com um colega. Não, mas seu nome nem aparece. Agora, se é uma denúncia ética, a gente sempre precisa, né, das coisas muito bem circunstanciadas. Como eu disse, nós não podemos brincar com a vida do colega. Sim. Fábio, também eu recebi uma pergunta que você já está acostumado a responder essa para mim, hein? Será que vai ficar mais rápido sair a cédula do conselho? Não, agora não. Agora, pera um pouquinho. Tá ali, ó, tá no celular já a cédula. Mas se você é um veterinário novo, vai sair mais rápido do que saiu a minha, por exemplo? Não, mas você já não é tão nova, você já... já está na prática. Não, agora está sendo bem rápido, né? Veja, nós não temos mais a cerimônia de entrega de cédulas, porque ela é digital, mas nós fizemos questão de manter a cerimônia de acolhimento dos jovens, até para que a gente possa conversar, para que eles possam ter algumas dicas. E olha, eu confesso que eu fiz algumas, quer dizer, fiz várias antes do processo eleitoral, e que eu ficava muito feliz, mesmo online, várias perguntas, vários questionamentos. Então, assim, e hoje a cédula é cada vez mais rápido. Que bom. E é legal ouvir, né? Cada vez mais vocês estão nessa preocupação também de desmistificar, porque eu imagino, o recém-formado muitas vezes também fica um pouco perdido diante de Totalmente. Órfão. Exato, fica órfão. Eu tenho uma pergunta, doutor. Eu queria entender, dentro da visão da sua chapa, como que vocês pretendem fazer diante da mudança que o setor veterinário e zootecnista tem passado, para vocês garantirem, diante da sua gestão, o que vocês pretendem fazer para atualizar a regulamentação, para refletir práticas atuais e garantir a qualidade dos serviços prestados? Olha, aí a gente pode falar, a gente falou já um pouquinho da questão da lei, perfeito, né? Mas muito também vem das resoluções do Conselho. Perfeito. O que as pessoas às vezes não sabem, quando eu vejo crítica, vou dar um exemplo. Olha, tem gente prometendo que vai diminuir o valor da anuidade do Conselho. Por favor, os conselhos regionais não têm gerência sobre o valor da anuidade. Os conselhos regionais sugerem ao Conselho Federal o valor das anuidades. Mas quem define o valor das anuidades é o Conselho Federal. Eu estou só trazendo esse exemplo porque muitas vezes nós somos cobrados por coisas que são do país. Porém, mesmo sendo uma resolução regulamentada, enfim, quando algum conselho regional vê que ali é possível melhorar, é possível atualizar, é função do Conselho levar isso ao Conselho Federal. Está lá nas nossas normas, né? Então, assim, nós temos algumas resoluções no Conselho Federal que eu mesmo acho arcaica. Conhece esse termo? Opa! Tá. Então, assim, onde já se viu o Conselho querer definir quantos exames uma faculdade tem que fazer, quantos casos tem que atender, quantas necrópsias? Isso não tem essa gerência sobre o ensino. Agora, na acreditação do curso, aí eu posso exigir isso, porque eu pego e faço, você quer o selo? Então você tem que seguir isso. Mas o Conselho Federal dizer o número de casos que eu tenho que atender, isso não pode, né? Algumas resoluções que estão totalmente fora hoje do contexto e do cenário que nós vivemos. Uma coisa que eu sempre falo, o cenário da medicina veterinária hoje não é diferente da minha época, é diferente de 5 anos atrás. O cenário muda e nós temos que acompanhar esse cenário, inclusive nas resoluções. Uma das críticas que os colegas fazem, e aí da fiscalização de novo, é assim: você passou aqui e falava uma coisa, agora você está aqui com uma outra coisa. É verdade. Então tem que haver uma sintonia maior nisso. Vamos exigir aquilo que é necessário, não é? E para todos. Eu vejo às vezes alguns mutirões de castração e que me assusta. Mas por que eu tenho que ter aparelho de anestesia inalatória? Olha, por que eu tenho que ter ventilador mecânico? Por que o cachorro do pobre tem que ser atendido de qualquer jeito? Entendeu? A medicina veterinária é a mesma. Para todos. Para todos. Doutor. Foi isso que você me perguntou? Foi. Você trouxe um ponto muito interessante. Acho que às vezes
A gente conforme a gente vai conversando, vai surgindo tantos Sim. pontos bacanas. Eu só não queria estender mais, porque acho que tem muito conteúdo já interessante para as pessoas receberem e poderem interpretar, e mais do que isso, entender a posição da sua chapa. O que eu queria levar para o final aqui da nossa discussão, se o senhor me permite? Eu queria que você trouxesse quais são hoje, na sua visão, os principais desafios que a sua chapa identifica para o profissional de veterinária e zootecnista do estado de São Paulo, como vocês pretendem abordar esses desafios e quais são as soluções que vocês estão trazendo para cada vez mais, diante desses desafios, vocês aproveitarem as oportunidades. Eu acredito que por trás de todo desafio tem uma grande oportunidade e vocês estão mostrando com todo esse plano que vocês estão olhando para frente para como, Sim. de fato, poder cada vez mais colaborar para o fomento da medicina veterinária. Sim, sem dúvida. Olha, o maior desafio da medicina veterinária é fazer com que o profissional médico veterinário, que o profissional zootecnista se conheça, valorize, saiba da importância que ele tem. Nós somos médicos, nós somos doutores, viu? Porque doutor é o que cuida. Sim. Então, assim, como fazer isso? Vamos para a comunicação, vamos nos aproximar, vamos dialogar, vamos levar a ele formas também para que ele possa se aprimorar. E aí eu não estou falando de cursos, por exemplo, de doença que ninguém aguenta mais assistir palestra de oses, né? Porque qualquer livro você abre, enfim, base de dados, pesquisa, enfim. É claro, é importante. Agora, vamos falar de questões tributárias com o veterinário? Importantíssimo. Tem gente que não sabe o que é uma licitação. Aí ele reclama assim, poxa, por que aquela clínica ganhou a licitação? Ué, porque você não participou. Mas como faz para participar? É um exemplo. Tá? Vamos falar sobre gestão? Vamos falar sobre empreendedorismo? Vamos falar sobre competências humanísticas? As pessoas são contratadas pelo seu currículo e são mandadas embora pela sua personalidade. Suas atitudes. Pelas suas atitudes. Então, quando eu falo desse olhar, além de, claro, vamos fazer a atualização, e isso a gente faz muito com o associativismo. A gente valoriza muito o associativismo, porque a gente sabe que é lá que é a grande ferramenta para que a gente não receba problemas em São Paulo, éticos que seja, administrativo. Essa é a visão da República, né? Os municípios têm a força. E a mesma coisa das associações. Então, nenhum pedido de associação, de apoio de associação para evento, para palestra, nunca foi negado. O Conselho não pode ter um dinheiro que fique guardado para ter juros e correção numa poupança. Não pode. O Conselho tem que ter a sua reserva e esse dinheiro sempre estar à disposição da medicina veterinária e da zootecnia. Nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, se vê uma coisa dessa, ele fala, vocês estão fazendo uma caderneta de poupança? Não pode isso. Então, é investir. É investir na contratação de funcionários, na questão de aumentar o nosso orçamento no sentido de trazer uma melhor fiscalização e uma maior fiscalização, né? Vamos investir na questão educacional, e aqui não é o educacional só, mas é o que eu estou dizendo, são outros tipos de ferramenta. Né? Mas assim, nós temos que nos valorizar, nós temos que sentir orgulho de ser médicos veterinários. Enquanto tiver um colega lavando a frente da clínica dele num domingo, de chinelo e bermuda, eu confesso para você, não é o caminho. Então assim, somos médicos, temos uma responsabilidade imensa com a saúde das pessoas e do país. Eu espero muito conseguir, né, junto com os meus amigos, com vocês, levar essa mensagem. Olha a importância aqui, né, da Nuremberg, um dos maiores congressos, né, da América Latina. Ou seja, vamos trazer esse pessoal, vamos falar de gestão, vamos levar a questão tributária para os colegas, ou seja, vamos inovar dentro desse processo, vamos usar as ferramentas que nós já temos. Nós temos muitas ferramentas e que às vezes são pouco utilizadas. Né? Enfim,
Eu nem sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas é que a gente começa a falar e... Muito legal, acho que assim, uma hora que a gente está aqui conversando, a gente podia ficar muito umas mais... 3 horas. Assunto. Queria aproveitar... Lê, você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, eu agradecer demais você por estar aqui com a gente, né? Responder, estar aberto a participar com a gente, né? A PetVet que sempre está muito à frente, né, de tudo que a gente tem ali no mercado, de dar essa oportunidade para nós, médicos veterinários, e principalmente para as chapas, né? Que infelizmente só temos uma, mas... Isso é uma coisa que é interessante, né? Na questão política partidária, geralmente... Quem não quer ir ao debate é o candidato da situação, né? Mas assim, eu achei maravilhoso estar aqui hoje com vocês. Nessa oportunidade de falar aqui com os colegas diretamente. E, mais uma vez, dizer, estamos num processo histórico. 4 chapas, colegas, né, que olharam e se disponibilizaram pela medicina veterinária. E... sem vaidade nenhuma, eu quero cumprimentar o Dr. Daniel, o Dr. Ciro, a doutora Daniela, que colocaram o seu nome à disposição da medicina veterinária. Sim. Como eu. Mas o voto eu peço para mim. Vote no 4. Bom, Dr. Munhoz, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, agradecer também as outras chapas. Acho que nós, como PetVet, como Nuremberg Messe, a gente está muito buscando cada vez mais trazer informação de forma transparente. A gente preza e olha muito pelo fomento da indústria veterinária e pelo médico veterinário no nosso país. Eu queria usar o momento também para agradecer o Guilherme, que é o diretor da PET. Infelizmente ele não está aqui com a gente, mas ele, junto com a equipe, junto com o Lucas, com a Fernanda, pensou em cada detalhe. Agradecer a Letícia aqui, que quando eu convidei já aceitou. Falei, eu preciso de alguém que manje, que eu não sou técnico, eu estou só atrevido. Então, agradeço demais a oportunidade. Estamos aqui de forma democrática como PET, torcendo por todos pela medicina veterinária. Conte conosco e obrigado do senhor estar aqui à disposição, estar respondendo todas as perguntas. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, doutora. Como é bom, né? A gente está todo mundo aqui junto. Obrigado aos meus amigos que estão aqui da chapa. Obrigado, pessoal. A você que está aí nos acompanhando, muito obrigado. E nos ajude a fazer a melhor medicina veterinária, a melhor zootecnia, que eu tenho certeza é isso que todos nós queremos. Vote 4, inovar para transformar. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor. Obrigado. Pessoal, não esqueçam, em agosto, Pet South America, PetVet, no São Paulo Expo. Esperamos todos vocês. Para melhores informações, nos acompanhem nas nossas redes sociais e no nosso site. Muito obrigado.